Vamos falar da economia brasileira. Teve um resultado divulgado pelo IBGE, o resultado do PIB. O Gustavo Sleman, lá do Rio de Janeiro, está conosco. Fala, Sleman. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O Produto Interno Bruto do país no terceiro trimestre de 2025 teve variação de 0,1% frente ao trimestre anterior. Segundo o IBGE, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um avanço de 1,8%. Entre julho e setembro, o PIB totalizou 3 trilhões de reais. Na produção, houve resultados positivos na agropecuária, de 0,4%, e na indústria, de 0,8%, enquanto a atividade dos serviços não mostrou variação significativa. No acumulado do ano, até o terceiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 2,4% em relação ao mesmo período de 2024. É isso, 1,8% período contra período, trimestre de 25 contra trimestre de 24, agropecuária, um avanço de 10,1%, alta na indústria de 1,7%, nos serviços de 1,3%, para comparar o mesmo período do ano, com todas as sazonalidades específicas de determinadas áreas da economia brasileira, mas esse é o resultado do terceiro trimestre do PIB, Zaidan. Houve uma redução, e ela de fato era inevitável, no consumo das famílias, né? E então isso começa a emagrecer o PIB. Ele ainda tem... Esse 0,1 é um andar de lado, né? Convenhamos. Isso não é um crescimento. Até porque isso é passível de revisão. É margem, né, Zaidan? E muito já ali, né? Hã? É margem, né? Muito perto da margem de não ter saído do lugar, né? Claro, andou de lado, sem dúvida. E agora, comparando-se com o ano passado, né, você ainda tem um crescimento positivo, um crescimento real, que não é pouca coisa quando você compara, por exemplo, com países desenvolvidos da Europa, que quando cresce 1,8% andam festejando, né? Mas você tem o efeito dos juros altos, né? É grotesco imaginar que não há consequências, né, no caso dos juros altos. E, além disso, há sempre a questão do método. Acho até que o Postman recuou em muitas coisas que ele tinha planejado para fazer no IBGE. Até porque hoje o cálculo de desemprego, por exemplo, ele é muito acomodado, né? É um cálculo acomodado. Então, se a pessoa tem uma renda ainda de programa social, ou se ela não está desocupada, mas tem um trabalho inteiramente precário, né? sem renda determinada, vendendo coisas na rua e tal, ela não entra na lista de desempregados. Está aí na casa de 5%, 5% e alguma coisa. Então, esperava-se do Postman um rigor maior na definição de quem está desempregado, de quem já desistiu, dos desalentados, mas parece haver uma acomodação, né? E no caso do PIB, é algo que pode ser revisto, mas 0,1 é muito pouco. Mas é um efeito direto da austeridade monetária, o dinheiro muito mais caro, o crédito muito mais caro, numa economia como a brasileira, e de resto, em quase todos os países hoje, o crédito é o grande motor, né? Quando o crédito fica muito mais caro, e nós temos a segunda taxa real de juros do mundo, e o dinheiro é direcionado para o rentismo, por que o dólar desceu tanto? Porque houve uma inundação de dólares, só que eles não vieram produzir parafuso, alface, leite, carne, café. Eles vieram produzir lucro, renda no papel. Vieram comprar títulos públicos atrelados à Selic, né? Uma Selic de 15%, e que, em termos reais, é a segunda maior taxa do mundo. Isso atrai dólares, mas dólares que não produzem uma mercadoria e não geram nem sequer um emprego, né? Teve uma movimentação e uma percepção do governo federal, a respeito do relatório do projeto para o fim da escala 6x1. O relatório que foi apresentado prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, porém,
a manutenção da mesma escala 6 por 1, por isso a manifestação do governo, por intermédio da ministra Gleisi Hoffmann, com a contrariedade com esse relatório, Zaidan. Ronald, pelo que a Gleisi Hoffmann falou, o governo pretende trabalhar de maneira realista com a aprovação de um 5 por 2. O 4 por 3 é visto como irreal do ponto de vista de probabilidade de avanço no Congresso. E até porque há muita pressão, né, de vários setores econômicos, não só do comércio, mas há muita pressão. E o 4 por 3 é visto como irrealista. Então, o relatório propõe o quê? Redução para 40 horas semanais. E aí o governo não vê isso como um avanço. Então, deve apresentar uma nova versão, mas publicamente, isso é muito importante, que tenha sido publicamente, não é algo que está sendo conversado apenas em bastidores, a Gleisi deixou claro que o governo gosta da ideia de um projeto que aprove o 5 por 2. E o 4 por 3 é visto como irreal e o 6 por 1 como o que deve ser derrubado. Então o governo trabalha com o 5 por 2. Isso ficou bem claro naquilo que disse a Gleisi Hoffmann, né, Ronald? Isso, exatamente. Nenhuma dúvida na percepção dela representando o governo nessa questão.